beleza que eu vejo nela é o que está embaixo dela, é o que não está aparente, é o que está lá por baixo, porque é a sustentação que se dá a ela que garante que a gente tenha algo que talvez seja trocado, daqui a 60, 70 anos, aguentando esse trânsito pesado de Manaus, porque as antigas pontes de Gavião, elas não aguentam, sobreviveram 20 anos, e elas eram uma boa saída de engenharia para a época, mas não para agora. Então, daqui a 60, 70 anos, quando dificilmente eu vou ser prefeito de Manaus, daqui a 60, né? Eu sei que durante muito tempo nós vamos ter alegria com essa via, e nós estamos tentando fazer na cidade esse jardim, fazer da cidade um grande jardim com muito paisagismo ornamental, com muita vegetação ornamental, fazendo muita parceria público-privada, aqui a secretária Cuca, fazendo parceria público-privada para darmos à adoção praças que passam a ser cuidados pela iniciativa privada, que faz seu marketing lá, faz sua propaganda e toma conta, poupando recurso público, toma conta daquela praça, daquele logradouro. Nós estamos fazendo isso aos montes aí. E é uma forma de a gente agregar aos nossos recursos do setor primário. E ganho, porque todo mundo ganha com a cidade melhor, com a cidade mais bonita, e todo mundo ganha quando vê, e ganha o empresário quando ele vê que passa a vender mais em função da própria propaganda que faz, e além de se sentir bem com a benemerência que pratica em relação à cidade. Eu queria saudar aqui o Geraldinho, um grande beijo da Tia Nelly. Meus filhos estudaram lá, então eu chamava de Tia Nelly. Então até hoje ela tem que segurar essa de ser chamada de Tia Nelly até hoje, né? A Dona Nazaré, Dona Zezé, uma família que impressiona a sua lucidez, a sua beleza mesmo, a sua lucidez, a sua compreensão, a sua resignação, o seu modo de ser. Olá, você que é seguidor do Atual, 5 anos compartilhando a verdade. Nós estamos aqui na região da Ponta Negra, onde a Prefeitura da capital faz a entrega de uma revitalização da rua Cecília Meirelles. Comemora também a plantação de 60 mil mudas, na realidade mais de 60 mil mudas. O ano de 2008 foi muito arborizado. Essa ponte, ela recebe o nome de Elton Pio de Souza. Possui iluminação em LED, calçadas e paisagismo. Os familiares do homenageado estão presentes aqui. Ainda há pouco nós vimos parte dos homenageados. A ponte que tinha aqui há mais de 20 anos foi substituída por uma ponte nova. Essa ponte tem 12 metros de comprimento, 5,5 metros de largura e mais de 20 centímetros de concreto de espessura. Foi implantado no leito desse igarapé que passa por aqui um novo hip-rap. Há uma rede de drenagem com aduelas em concreto de 3 metros sustentadas por uma espessa camada. A gente vai mostrar um pouco essa ponte de como é que ela está agora, que é o motivo dessa inauguração. É uma ponte que liga a região do Tarumã até a Ponta Negra. Tem calçamento em toda a extensão dela. O igarapé que eu falava há pouco é esse igarapé que você vai ver agora. Esse é o igarapé que passa sob essa ponte. O passeio público que a gente vai mostrar agora é um passeio para o pedestre. Você vê agora aí. O passeio público desta rua Cecília Meirelles recebeu 4.850 mudas ornamentais e 27 mudas arbóreas de espécies ipê amarelo,
61.230 mudas foram plantadas em mais de 50 locais públicos em Manaus. A via, de fato, ficou bastante bonita, tem vários condomínios residenciais por aqui. A rua está bem sinalizada, conta com iluminação a LED. E você que vem do Tarumã pode agora pegar essa via direto e chegar à Ponta Negra. Nós vamos agora voltar onde está o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Ele começou fazendo agradecimentos aos familiares do homenageado. E dentro de alguns instantes ele vai descerrar a faixa de iluminação. De noite, a gente não tem mais aquela coisa de uma pessoa que trabalhar, uma secretária doméstica de uma casa, quando ela ia para aquelas bandas de lá para pegar um ônibus ou o que fosse, ela corria perigo realmente. Tinha os varadouros ali que nós resolvemos, ela corria perigo realmente. Hoje o LED protege, não é o ideal, era preciso mesmo era atenção policial e algumas atitudes que eu ainda não vi serem tomadas, né? Para nós contermos essa insegurança que é revoltante. Mas aqui nós temos o LED como contribuição nossa para o embelezamento da cidade e para a sensação de segurança de quem anda, porque de certa forma inibe o assaltante. Alguns não se inibem com nada, então é um caso muito sério, mas alguns se inibem com o simples fato de saber que a via está iluminada. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, o Feliciano Mene, ele comigo, eu queria cumprimentar todos, com muito carinho. E dizer que uma das lembranças que eu tive, eu desde 2013, eu tenho vontade de fazer uma homenagem ao Antinho. Eu queria saber o que podia parecer com ele. Uma coisa que pudesse parecer com ele, porque e justamente aqui todo mundo tocou num fato que era muito marcante nele, que era precisamente o amor pela natureza. E aqui era, já é um pouquinho, já no viveiro do Jacaré, né? Aqui nós temos muito mato. Aqui nós temos, hoje em dia, com mais beleza, infelizmente as águas são poluídas, né? Como nós diversas gerações deixamos de poluir essas águas, mas nós temos, aí fizemos a ponte é bonita, a ponte ela vai durar muito tempo, o paisagismo também, tudo isso veio parecendo com o bom gosto do Elton, parecendo com o carinho que ele tinha pela cidade, e parecendo com uma forma dele de ser informal, generoso e inesquecível. Quando a Paula falou que é se segurar para não se emocionar, eu pensei que ela fosse mesmo não se segurar. Eu falei de outros assuntos para ver se eu desviava a questão emocional. Mas o fato é que eu tenho muita saudade do Elton, muita. Foi uma coisa muito injusta, a gente aceita que vem de Deus, mas foi uma coisa muito injusta, profundamente injusta, que ceifou uma vida tão jovem, tão promissora, tão cheia de alegria, tão cheia de bondade. Eu não me lembro de um gesto do Elton que não tenha sido um gesto permeado de bondade, de generosidade, de compaixão, nunca vi. E vivi com ele momentos assim inesquecíveis realmente. Nós temos uma afinidade de irmãos. Se a gente acredita, tem quem acredite, tem quem não acredite. Eu não sei se eu acredito ou se eu não acredito. O fato é que se tem outra vida, nós certamente fomos irmãos da outra vida porque fomos nesta. E
quando eu disputei minha primeira eleição de prefeito, depois de ter sido deputado pela primeira vez, disputei a prefeitura em 1988. Depois da vitória, quando a gente estava naquele período que a gente quer paz para organizar o governo, para nomear as pessoas, convidar as pessoas, escolher as pessoas que são mais, a gente entende que são as mais justas para ocuparem determinada posição. Eu ia para onde? Eu ia para um hotel e não dava certo. Eu ia ficar na minha casa, ia dar menos certo ainda. E aquele assédio da imprensa, aquele assédio de pessoas que sempre vinham com seus currículos, enfim. E aí o que eu fiz? Eu liguei para o Elton e falei, Elton, estou indo para a tua casa então. E fui com minha esposa, que é a minha primeira esposa, você conhece bem a Jaque, a Zeli, conhece muito bem. Nós fomos para lá e nós vivíamos lá, aí nós fomos para lá e eu passei a morar lá. Até quando acabou tudo e tive que sair, eu já estava me sentindo um morador do local, me sentindo um morador daquela casa, alguém que fazia parte daquela família, de verdade. E eu pude ficar em paz ali, tive um momento de receber as pessoas que eu queria receber. E foi uma época muito boa. Aí eu tenho assim às vezes a gente tem sexto sentido, né? A gente tem, essa é uma parte mais triste, a gente às vezes tem sexto sentido, tem intuição. Eu sou muito de intuição. Eu estava na casa do Serginho Monteiro de Paula e a última vez que eu vi o Elton. E eu cheguei a falar com você, Serginho. Cheguei a lhe falar que eu não tive uma boa impressão quanto ao futuro dele. Eu não tive, saí de lá extremamente preocupado. Eu não tive uma boa impressão. Eu senti uma coisa carregada, como se fosse uma nuvem, como se fosse uma televisão. E saí muito intranquilo. Liguei para ele muitas vezes, ele dizia que estava sempre muito bem, sempre bem-humorado, mas nesse dia ele recebeu um telefonema e ele não estava nem um pouco bem-humorado. Ele estava triste, ele estava completamente triste. E eu procurei dar aquele acompanhamento à distância de Brasília, mas, enfim, o que ficou para mim de forte foi o aviso que eu penso que recebi, um aviso da minha sensibilidade, da minha capacidade de perceber, da minha capacidade de entender as coisas, enfim. E aconteceu o que aconteceu. E é uma coisa perversa, cruel, inesquecível mesmo, que merece assim todas as punições, merece todos os rigores, né? E aí cheguei e o tempo foi passando e eu, de repente, sempre penso no Elton, mas eu não me lembrava mais tanto da fisionomia do Elton jovem, esta que está na placa. Eu não me lembrava da fisionomia dele tanto. Eu queria me lembrar, eu lembro, assim, hoje eu lembro perfeitamente, mas em algum momento esfumaçou na minha memória, faz muitos anos, e eu trocava certos caracteres da sua face, da sua fisionomia, trocava certos caracteres, então, de repente, o Elton que eu estava vendo com os meus olhos de hoje era um pouco diferente fisicamente daquele Elton que eu revivi quando eu vi o retrato, o retrato que está, a senhora vai ver, que está na placa. Ali está ele, completamente ele, né? Enfim, então nós pensamos assim, na cidade, pensamos no amante da cidade, que é o Elton. Aqui, infelizmente, essa avenida tinha um nome extremamente ilustre,
que é da grande poeta, da grande escritora Cecília Meirelles, mas nós queremos que essa obra muito singela, ela é a natureza pura, ela seja vista por todos nós que apreciamos, que amamos o Elton, ela seja vista como um retrato dele, de alguém que aqui falou muito bem, alguém falou muito bem acho que foi a Claudinha que falou do carinho dele pelo sítio lá de Regente Figueiredo e tudo isso. E, de certa forma, foi essa a inspiração. Foi essa a inspiração para nós imortalizarmos o nome de uma pessoa que é imortal para nós. Uma pessoa que é imortal para mim é imortal. E lamento muito, podia estar aqui com a gente, não teria mudado nada, eu tenho certeza. A Zeni, eu falei para a dona Zezé, a Zeni, quando eu falei, eu quase não reconheço porque ela continua a mesma garota de sempre. É verdade. É verdade, está muito, muito bonita, muito firme, muito saudável, graças a Deus. E minha esposa sabe todo o carinho que eu tenho por você, Zeni, sabe que eu tenho pela família toda e sabe que eu tinha muito especialmente pelo Elton. Eu acho que, aos trancos e barrancos, eu consegui dar o meu recado sem desabar numa choradeira sem fim. Acho que consegui. Não é uma coisa fácil, não. Porque eu trocaria tudo isso, trocaria qualquer coisa, se a gente pudesse ter o Elton aqui com a gente e nós homenageando outra pessoa. Seria para mim uma grande alegria, uma grande felicidade de tê-lo junto e aquela pessoa que mereceria junto e nós ficaríamos sempre conversando, sempre brincando, sempre convivendo e sempre um respeitando o outro. Porque a raiz da nossa amizade estava no respeito que nós sempre dedicamos um ao outro. Ele respeitava o meu modo de ser, eu respeitava o modo dele de ser, nós nos entendíamos às mil maravilhas, nos entendíamos muito, nós éramos confidentes, ele me dizia as coisas do coração dele, eu dizia para ele as coisas do meu coração e nós sempre nos respeitamos. Foi um exemplo assim que nós demos, foi uma coisa natural. Quando certas diferenças elas não pesam, elas não pesam de verdade. Quando a gente tem de igual um amor pela humanidade. Eu amava o Elton. O prefeito de Manaus, bastante emocionado após essa situação envolvendo um amigo pessoal e que neste momento, recebe o nome senhor prefeito Arthur Vigílio da Neto, ponte aqui na rua Cecília Meirelles. amigos, Essa rua ela liga o Tarumã à região Ponta Negra. Você acompanhando aqui no atual, a gente continua acompanhando. Agora vai ser feito o descerramento dessa placa. Você que está acompanhando a gente aqui no atual. Essa ponte ela tinha aproximadamente 20 anos e foi completamente revitalizada pela prefeitura. A mãe do homenageado vem se aproximando. Citamos a presença do senhor Gelson Silva, vereador presidente da segunda Comissão de Constituição e Justiça e hoje presidente da Câmara Municipal de Manaus. Secretário Nelson, por gentileza, que dirige a placa. Secretário Kelton.
E agora o momento do descerramento dessa placa. Secretário Kelton, por gentileza. Eric, vira de frente. O pessoal tá achando agora que o menino vai de azul, eu vou de amarelo, viu? Passo azul pra você. Não, menina usa. Eu vou com a cor que eu quiser. Vamos lá. E com esse cenário espetacular da natureza, e uma homenagem especial ao senhor Elton Pio de Souza, na contagem de 3, o descerramento do pano da placa de inauguração da ponte, revitalização, em 3, 2, 1. E está encerrada e entregue a ponte com essa grande homenagem amanhã, nesta quarta-feira. Parabéns a toda a família, parabéns às secretarias envolvidas. Com a entrega desse lindo projeto feito em tempo recorde e com um investimento de R$326 mil, com esses 12 quilômetros de revitalização, recapeamento e contenção da área. Não consigo ofender ninguém. Caralho, vai ter volta. A família se aproxima da placa que tem o rosto, uma foto do homenageado. Tem uma comissão de nova. Não dá. Mas vamos ficar deixa eu terminar aqui, deixa eu conversar aqui. Cadê a rainha? Não já falaram inteiramente com a imprensa? Ah, da imprensa é a Cláudia. A Cláudia. Vou falar com ela, tá? Os amigos da imprensa, por gentileza, podem se posicionar à frente da placa para a coletiva. São Paulo está tomando fermento. Tomando fermento já está pegando. Não é só. Oi. Oi. Já vamos fazer. Só fazer uma foto aqui. Prefeito aqui. Aqui, passa pra cá. Isso. Aí pra cá. Só que eu abri um. Prefeito, por favor, aqui. Vamos falar com a imprensa, por favor? A senhora que vai falar isso. Vamos falar com a imprensa.
queremos agradecer, como eu já falei antes, queremos agradecer a Deus, queremos muito agradecer ao Arthur pelo reconhecimento ao nosso irmão, que são 17 anos de saudade, mas que tudo isso que está acontecendo aqui é mais do que merecido. E muito obrigado, Arthur, por essa homenagem. Nós, irmãos, agradecemos de coração, minha mãezinha também. Obrigada. Prefeito entregue hoje a ponte. A entrega da revitalização, da frente, por favor. Exatamente. A revitalização dessa rua, Cecília Meirelles. Aqui nós temos a revitalização completa, com recapeamento, meio-fio, calçada, sarjeta, drenagem e paisagismo artístico e paisagismo comum, como grama. São 1 quilômetro de paisagismo entre artístico e o comum. Nós temos uma ponte que substitui um gabião que estava caindo aos pedaços, e essa ponte vai durar 60, 70 anos. Ela foi feita para aguentar o trânsito pesado de Manaus. E eu dizia para a dona Zezé, mãe do Eltinho, que o bonito da ponte não é o que a gente vê. Ela é bonita. Bonita é o que está embaixo. Bonita é o que se investiu embaixo para dar sustentação a uma obra de infraestrutura que vai mudando a cara da cidade. Nós encontramos mais de 100 pontes assim, caindo, e agora estamos uma por uma substituindo todas por pontes parecidas com esta, para que nós possamos dar segurança a quem transita por Manaus. É uma via importante, né? Uma via importante. Além de ela se integrar de maneira muito valiosa ao sistema viário, ela liga ali a Ponta Negra ao Tarumã, e ela dá, portanto, saídas tanto pelas vias que são acessadas a partir do que a Ponta Negra permite, quanto as vias que são acessadas pelas vias que ali a Avenida do Turismo permite, enfim. Então ela se integra ao sistema viário de Manaus. Ela é uma obra de mobilidade urbana, portanto. Agora, o importante para mim nesse caso é que o homenageado é um dos grandes amigos que eu fiz na vida, dos grandes amigos. Ele é uma figura de extrema bondade, de extrema decência, de extremo amor, né? E eu tinha muito amor por ele, muito amor mesmo. O senhor tem a declarar sobre o que o presidente Bolsonaro fez, assinou o decreto para poder as pessoas agora usarem armas. Eu sei que o senhor tem uma posição bem contrária a isso. Eu entendo que é uma obrigação do Estado brasileiro tomar conta da minha segurança. Eu não tenho que tomar conta da minha segurança. Quem tem que tomar conta da minha segurança é o Estado brasileiro. É para isso que eu pago imposto. Eu não tenho que ficar aqui trocando tiro com bandido. Eu não sou treinado para isso, não vou treinar isso, não quero nada parecido com isso. Então é dever do Estado brasileiro tomar conta da segurança de todos nós. E mais, aquele que chega na tocaia está na vantagem. Aquele que está armado, mas não está esperando, ele leva a desvantagem, isso acaba provocando mais mortes, enfim. Então, a solução para a questão da violência não está em armar todo mundo, em transformar isso num faroeste. A solução para a violência está em políticas sociais públicas que ocupem as chamadas áreas vermelhas com projetos lúdicos, com projetos esportivos, com projetos educacionais, com escolas formais, com postos de saúde, com unidades básicas de saúde. Isso tudo tem que haver a presença de delegacias policiais, enfim, tem que estar tudo junto lá. Precisa, óbvio, chegou um ponto do tráfico que é preciso um enfrentamento duro ao tráfico, mas é preciso também esse cuidado com as políticas sociais. E é preciso que nós sejamos capazes de olhar que, além do cuidado além de tudo isso, nós temos uma coisa importante, que é investir, eu vou repetir, pesadamente em educação. Cada criança que a gente consegue manter na escola, cada criança que, como algumas nossas, área vermelha, premiadas com 16º lugar mundial em meu Deus, qual foi a matéria? Uma matéria tão complicada. Não, o Beta, me perdoem, eu vou. Sim, em robótica, enfim. Eu vou pedir hoje até para o pessoal ver os prêmios que nós recebemos de educação ao longo desses 6 anos. Muitos prêmios, e a gente vai ver que a maioria
é de áreas da periferia e a maioria de áreas vermelhas na periferia. Mesmo assim, são notas incríveis. Quando vem o IDEB, 7,6, 8,1, notas incríveis. Então nós temos que investir em educação para valer. E é claro, investir na repressão. Agora eu não acho que a solução esteja em me convidar para eu ir agora duelar com o bandido. Era só o que estava faltando. Em relação ali à visita do governador Wilson Lima ontem para beneficiados. Os outros bairros que serão beneficiados com esse projeto aqui, né? Com esse projeto? Sim. Todos aqueles que passam a ter acesso, facilita o acesso dos carros, dos caminhões, de qualquer veículo é suportável aqui no peso, e qualquer um que você precisasse estar na Ponta Negra para ir a algum lugar, então você agora vai fácil. Ou qualquer um que você precisasse estar na vida do turismo, a partir dali você ir para o aeroporto, ir para Itacoatiara, ir para o centro da cidade, para qualquer lugar. Então é uma obra importante viária. Prefeito, ontem Manaus foi sacudida com 5 micro-ônibus incendiados, prefeito. Isso preocupa? E muito, né? E muito, porque parece uma coisa consertada, uma coisa que prejudica o povo, uma coisa que nós estamos num estado de quase que de anomia, né? A gente precisa... Eu estive outro dia com o governador do estado, com o governador Wilson Lima, e eu disse a ele da necessidade que nós temos de ter pulso muito firme nessa questão da segurança, porque tudo que a gente tem que evitar é aquilo que ele herdou do antecessor, que é o estado de anomia. O estado de anomia é aquele em que não há governo, aquele em que não havendo governo, cada um faz exatamente o que quer. E como nós temos um estado que está desorganizado e temos bandos criminosos organizados que estão extremamente organizados, extremamente fortes, bem armados, bem disciplinados, prontos para a guerra, nós estamos vendo uma goleada. Eles são a Alemanha hoje em dia e nós somos o Brasil. Tá muito mais do que 7-1 contra nós, enfim. Fazem o que querem, é preciso atitudes, é uma promessa do presidente Bolsonaro, essa é que ele tem que cumprir. Não é me dar uma arma para enfrentar um bandido, que eu não vou fazer isso. Ele tem que me dar segurança e dar a todos nós segurança. Ele tem que cumprir o trabalho dele de fiscalizar essas fronteiras. O trabalho dele, esse trabalho de ampliar o alcance da inteligência, do serviço de inteligência das polícias, fazer a renovação das polícias e fazer mais, fazer também o reaparelhamento em equipamentos, em fardamentos, em armamentos, em tudo, para que a polícia possa estar à altura daquilo que a gente possa imaginar que seja um efetivo aparato de segurança. Você está falando sobre segurança, a gente nota que essa rua toda aqui tem iluminação em LED, em que isso melhora a segurança do cidadão. É assim, ela dá a sensação de segurança. Foram quantos LEDs com essa daqui que você falou que entrega? Nós já temos mais de 50 mil, estamos indo para 55 mil, né? Nós temos, dá uma sensação de segurança, porque não sei estar armado, quiser assaltar de cara limpa, qualquer um ele assalta mesmo, ele assalta até o presidente Bolsonaro, se ele quiser ele entra lá e assalta, ninguém vai impedir. Então, eu entendo que é hora de nós fazermos uma reação, que seja uma reação assim orgânica, uma reação de sociedade, mas com todo cuidado com educação, todo cuidado com política social e todo cuidado com a segurança, com a parte armada da segurança. Isso cabe a quem é o gestor federal, que deve estar junto com os gestores estaduais nesse episódio, deve estar ajudando os gestores estaduais, deve estar trocando figurinha com eles. Temos que ver essas fronteiras, as fronteiras estão muito abertas, as fronteiras, o Brasil hoje, infelizmente, ele é um corredor pelo qual transitam armas, transitam drogas, pelo qual contrabandeiam carros em troca e outros utensílios em troca de droga e de arma. A mesma coisa acontece lá ali em Iguaçu, né? No Paraná, aquela fronteira, é perigosíssima aquela fronteira, enfim, e por ali vai passando quase que livremente o contrabando. Então está na hora de as palavras começarem a dar lugar a ações, e ações que sejam efetivamente efetivas e não ações que não sejam efetivamente efetivas. Em relação à dívida do ICMS do governo com... do governador. E vem ação conjunta aí, prefeito? Não vem, o governador garantiu que sim, nós vamos trabalhar juntos e eu vejo ele com boa vontade, me coloquei à disposição dele
qualquer coisa que eu possa ser útil com um pouco de experiência que armazenei, mas sinto que sim. E alguém me perguntou como eu vejo... Como é que está a situação dessa dívida do Estado com a Prefeitura? Eu disse a ele que ele está estudando isso, eu vou dar uns 15 dias para voltar lá. Eu disse a ele, entre 700 e 800 milhões de reais. Eu disse a ele, olha, eu tenho 2 anos de governo, são 240 meses. Você pode escolher, você vai me dizer quanto você pode pagar. Quanto você pode pagar? Temos 24 meses, né? Temos 24 meses, então você vai dizer quanto você pode pagar. E depois você continua pagando para o outro prefeito o que sobrar. O importante é você, Wilson, eu disse a ele, você não se sujar com Manaus. Você não fazer o que o Melo fez, não fazer o que o Amazonino fez. Você que teve uma votação tão bonita na cidade, resguarde essa votação, resguarde esse prestígio e cumpra com a cidade. A cidade é decisiva na sua vida de jovem, que aspira certamente a outros momentos na vida pública. O governador Wilson Lima esteve na primeira reunião, o governador Wilson teve a primeira reunião com o Paulo Guedes, o ministro da Economia, né? E lá o Paulo Guedes falou que os empregos da Zona Franca estão garantidos, mas aquilo que o senhor já vinha falando, o Amazonas precisa criar novas fontes, novas forças para a economia. Como é que o senhor avalia essa declaração? A primeira coisa, eu confio muito no Paulo Guedes. Se tem um ponto alto no governo Bolsonaro, é precisamente o Paulo Guedes com a sua equipe. Aquilo é um privilégio você trabalhar com alguém com a cabeça e com a equipe que tem o Paulo Guedes. Agora, eu quero mais do que isso, eu quero dele que a gente delineie como é que vai ser. Vem a reforma tributária que é necessária, então o IVA substitui o IPI, o IPI é o nosso principal sustentáculo. A alíquota do IVA para nós vai ter que ser diferenciada para preservar as vantagens comparativas que o IPI garantia para nós. Quando você fala assim, imposto de importação para abrir a economia, eu sou contra abrir a economia? De jeito algum, eu sou a favor de abrir a economia. O Brasil é uma economia muito fechada, muito autárquica, tem que abrir mesmo. Agora, se abrir, no nosso caso, além de um certo limite no primeiro momento, nós não aguentamos, nós simplesmente vamos à bancarrota. Então nós temos que salvar a Zona Franca e incorporar imediatamente o polo de biotecnologia, a produção, ao processo produtivo da Zona Franca. Nós temos que trazer para cá o processo produtivo, nós temos que agilizar a Zona Franca, temos que reformá-la, temos que mexer a Zona Franca está velha, a Zona Franca está obsoleta, o polo de eletroeletrônico vai muito mal, nós precisamos, por exemplo, de um polo de produtos náuticos para dar uma inovação. Nós precisamos, por exemplo, de telefonia e internet não prestam aqui, simplesmente não funcionam. Então, se alguém vai fazer um negócio com a China, com base na internet nossa e na nossa telefonia celular, não vai fazer negócio nenhum com a China. Essa que é a verdade. Então, nós temos que ver o caos portuário, nós estamos à beira de um caos portuário, nós temos que ter um porto efetivo que facilite o escoamento dos nossos produtos. Nós temos rios, nós não temos como é que diz, aqueles rios preparados, hidrovias. Nós não temos hidrovias, nós precisamos de hidrovias, a começar pela do Madeira. Nós temos que ter de uma vez por todas, temos que ter de um jeito ou de outro o asfaltamento e a colocação em funcionamento pleno da BR-319, que é uma estrada que não aguenta muito peso, mas é uma grande via para o turismo, é uma grande via de acesso a nós, é uma grande via de transporte de um certo tipo e de um certo peso de produtos, enfim. Então nós temos que fazer tudo para baixar o custo Amazonas. São muitas providências que eu gostaria muito de que a gente ainda pretende conversar com o ministro Paulo Guedes, tenho uma admiração por ele muito grande, mas a questão da Zona Franca vai além de dizer que o polo está resguardado, porque o polo resguardado do jeito que está não vai sobreviver. Manter os incentivos, do jeito que está, não adianta nada manter incentivo. O polo não vai sobreviver. O polo só vai sobreviver se ao lado dos incentivos nós criarmos outras opções, como por exemplo a biodiversidade inserida no processo produtivo da Zona Franca, e também nós não depositarmos todos os nossos ovos num cesto só. Nós temos que pensar para valer em outras coisas. Por exemplo, temos que pensar no peixe, nós temos que pensar no turismo,
nós temos que pensar no turismo de todo tipo, cultural, temos que pensar no turismo ecológico, temos que no turismo de pesca, nós temos que pensar na exploração da madeira certificada, nós temos que pensar em outras alternativas para nós darmos uma compleição robusta, como o Pará tem. O Pará tem várias hipóteses de economia, a gente aqui só tem a Zona Franca. A gente precisa da Zona Franca, a gente precisa de mais. Exploração mineral, aqui nós temos um dinheiro, assim, um dinheirão enorme enterrado. A gente não consegue fazer exploração mineral porque é proibido. Então ver qual é aqui, o que não é proibido e fazer exploração mineral. E o governo federal deveria pagar a nós uma indenização pelo minério que nós temos lá embaixo que nós não podemos tirar. Pelo minério que nós temos lá embaixo que nós não podemos tirar. Então aquele minério que nós temos lá embaixo, esse deveria ser assim, olha, vamos pagar o Amazonas. Como o mundo deveria ser, o mundo é mais compreensivo conosco do que o Brasil. Mas o mundo precisa também pagar mais ao Amazonas, pagar mais por nós mantermos a floresta em pé. Não que a gente resolva a questão do aquecimento global com isso, mas nós vamos mitigar os efeitos do aquecimento global. E alguém dizer que não tem aquecimento global, que isso é uma balela, eu tenho que ser grosseiro e dizer que isso é uma grande imbecilidade. O senhor está falando muito sobre as providências a serem tomadas e não são poucas, pelo que a gente acabou de ouvir. Quem é que dormiu no ponto esse tempo todo, hein? 50 anos de elites políticas que governaram esse estado e não foram capazes de olhar além. O único governador que olhou além, ele não teve força para fazer os efeitos da Zona Franca valerem para o interior. E ele era muito prestigioso, que era uma época autoritária, e ele era uma pessoa muito ligada ao regime autoritário, um homem de bem, um homem honesto. Eu discordava politicamente dele, fiz oposição a ele, mas eu me refiro ao governador José Lindoso. Ele queria juntar ao que nós temos aqui no nosso polo, ele queria juntar os produtos da natureza, mais ou menos o que eu estou falando agora, a biodiversidade. E o Lindoso falava isso lá atrás, e as pessoas não davam bola, e passou o Lindoso, nem vivo está mais, e a gente percebe que providências são muito urgentes. Nós não podemos continuar como estamos, nós temos que abrir, o processo produtivo básico aqui é fundamental, porque as sessões da SUFRAMA, elas são teatros, né? São teatros porque vem para cá os subministros, vem para cá não sei mais quem, aí se hospedam naqueles hotéis, de noite vão lá comer uma formiga no banzeiro, vão comer num daqueles hotéis do centro e fica tudo por isso, e fica tudo só por isso mesmo, porque o nosso polo, ele não resolve nada naquelas reuniões. Os processos produtivos são mandados por eles para ficar numa burocracia sem fim e tudo isso atrasando a Zona Franca. Aí eu pergunto, você tem aqui o representante de cada ministro, por que esse representante não vem não estuda os projetos e não decide ele próprio aqui o processo produtivo básico? Por exemplo, este aqui sim, porque este aqui não faz mal nenhum ao Brasil e faz bem ao Amazonas. Este outro aqui não, porque já tem algo parecido no Paraná, ou não sei onde, a gente não quer prejudicar o Paraná. Esse aqui talvez, este outro sim, este outro não, este outro talvez. A gente precisava de decisões rápidas, processo produtivo básico aqui. Isso faria com que o superintendente da SUFRAMA deixasse de ser um mero cumpridor de ordens e passasse a ser um agente econômico importante para o desenvolvimento deste país. É mediocridade alguém pensar que é só desenvolvimento do Amazonas, é desenvolvimento do país. Obrigado, prefeito. Obrigado. Muito obrigado. Está aí o prefeito da capital amazonense falando sobre essa situação. A gente vai voltar a mostrar a ponte que está aqui próxima da gente, que foi inaugurada. Na realidade, foi revitalizada. Essa ponte que liga o Tarumã até a Ponta Negra. A gente vai ficar próximo à pista para mostrar que ela está bem sinalizada, tem a calçada durante toda a extensão dela e a pista em si. E aí é com essas imagens que a gente se despede de vocês no atual 5 anos compartilhando a verdade.